Olá, pessoal. Eu sou a professora Brunella. Nós vamos ter uma aula agora de biologia, e teremos a professora Gerusca também, né? Que irá falar sobre citologia. Ei, pessoal! Então, vamos dar início aqui a esse estudo sobre a citologia. Citologia, então, é a parte da biologia que estuda as células, não é isso, professora Brunella? Sim, Gerusca. Então, vocês já sabem, desde o ensino fundamental lá, que a célula é uma palavra de origem latina, né, que significa um pequeno compartimento, e que é a unidade que constitui todos os seres vivos. Então, nesse primeiro ano, nós iremos dar início ao estudo da citologia, cujo significado vem de quitos, célula, e logos, estudo. Então, estudo da célula. Essas células são as unidades que estão constituindo os seres vivos, ok? Próximo slide, a professora Brunella dará continuidade aí, falando um pouquinho sobre a origem da teoria celular. Em meados do século XIX, o botânico alemão Matthias Schroeder e o zoólogo, também alemão Theodor Schwann, criaram a teoria celular. E o que diz essa teoria celular? Que o corpo de todo ser vivo é constituído por células. Então, no slide anterior, quando a gente falou que a célula é a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo, eu costumo dar um exemplo de uma casa. Para você construir casa, você vai precisar de tijolos ou lajotas. Então, quando você vai colocando todos aqueles tijolos ou lajotas, você está dando estrutura, você está dando uma forma para a parede. E com o corpo de um ser vivo não é diferente. É a célula quem dá essa estrutura, essa forma para o ser vivo. Esse é o primeiro princípio da teoria celular, que o corpo de todo ser vivo é constituído, ele é formado de células. Um outro princípio é que uma célula ela só surge de outra célula pré-existente. Então tem que existir uma célula antes para dar origem a outra célula. Isso já é tema de uma outra aula, né? Como foi que surgiu a primeira célula? Agora, no momento, nós estamos falando da teoria. Uma célula só surge de outra célula e que todas as reações metabólicas ocorrem no interior, ocorrem dentro das células. Então, o que seria esse metabolismo, né? O trabalho da célula. Todo o trabalho da célula, todas as reações, elas ocorrem, né, do ser vivo, elas ocorrem dentro das células. E aí nós vamos ver no próximo slide. Bom, aí com relação ao número de células, né, a classificação que nós temos vários tipos de classificações. Inicialmente, iremos ver quanto ao número de células. Então, se um ser vivo, o próprio ser vivo, já é a célula, a própria célula, aliás, é o ser vivo, nós temos aí um ser classificado como um ser unicelular. A exemplo dos seres unicelulares, nós teremos as bactérias, algas, protozoários e algumas espécies de fungos. Só lembrando, né? Algas do grupo das cianobactérias, né? São aquelas algas azuis. Lembra de algum outro detalhe de seres unicelulares, professora Brunella? A gente costuma trabalhar o prefixo da palavra, né? Para que o aluno memorize isso aí. Uni vem de uma única, pluri vem de vários. Então, na biologia, a gente costuma é, facilitar a aprendizagem, né? Vendo o significado desses prefixos. Uni, uma única. Pluri, vários. Lembrando só um pouquinho daquela alusão que você fez no slide anterior, não é? Que o tijolo seria a nossa célulazinha que formaria a parede, né? Aqui, no caso dos seres unicelulares, aquela analogia não iria funcionar, porque o próprio ser vivo já é aquela única célula. Aquela analogia funcionará sim para os seres pluricelulares, né? Que são aqueles formados por muitas células, fungos, animais e vegetais. Vamos, Exatamente, Jerusca. vamos dar seguimento aí para o próximo slide? Bom, quanto à próxima classificação seria aí quanto aos tipos de células, né? Quanto à evolução. Nós temos aí um exemplo de célula procariótica e de célula eucariótica.
Lembrando que a célula procariótica é uma célula que na sua constituição básica, a gente só vai ter a presença de quê? Membrana plasmática, né? Por fora da membrana plasmática, nós vamos ter uma membrana esquelética que vai dar uma estruturação a essa célula. Em seguida, nós teremos o hialoplasma e apenas no hialoplasma, dentro do hialoplasma, nós encontraremos apenas os ribossomos. Nós não temos aquela organização de organelas citoplasmáticas, porque é uma célula mais primitiva. Né? E por que a gente diferencia ainda essa procariótica da eucariótica? Pela ausência de uma membrana nuclear. Nós temos a cromatina, nós temos o material genético, no entanto, a gente não tem um envoltóriozinho separando esse material genético do hialoplasma, certo? Pode falar sobre a célula eucariótica, professora Brunella, ou complementar a procariótica? Sim, Jerusca. A célula procariótica, como a professora Jerusca já evidenciou aí, é uma célula primitiva. Então, ela vem com menos acessórios, digamos assim, né? Menos órgãos, menos organelas. Já a célula eucarionte é uma célula mais evoluída, que com o decorrer da evolução foram surgindo novas organelas, né? Essa palavra organelas vem de pequenos órgãos. E aí a gente tem uma célula mais completa, né? Que possui a membrana plasmática, assim como a procariótica possui, né? Essa membrana externa. Mas nós temos aí outras organelas também, mitocôndrias, vacúolo, membrana esquelética ou celulósica também, o nucleolo, a carioteca, né? A diferença aí também evidente entre a célula procariótica e cuja célula não possui essa membrana ou carioteca, né? Membrana nuclear ou carioteca, cujo material genético fica aqui também armazenado nesse local. Nós temos aí a cromatina, dentro do núcleo da célula. Nós temos o retículo endoplasmático aí como organela também, ribossomos, cloroplasto, em algumas células eucarióticas, né? Nesse caso aqui é uma célula vegetal que está sendo representada aí. E o sistema Golgiense. Então, está aqui, através desse quadro, as principais diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Lembrando que a procariótica é uma célula primitiva, ela será mais simples. A eucariótica, né? Ela tem vem de verdadeiro, seria um núcleo verdadeiro, né? Ou seja, um núcleo evidenciado, separado por essa membrana chamada carioteca. Vamos ver no próximo slide aí, nós temos a representação de uma célula eucariótica, mais uma célula animal, tá bom? Só uma imagenzinha para frisar para vocês. E basicamente a gente tem uma célula com 3 partes básicas. A membrana, que é a capa, é a proteção, é aquilo que envolve a célula, é aquilo que separa a célula do meio externo, do meio extracelular. Após a membrana plasmática, nós vamos encontrar o citoplasma, que é o conjunto formado pelo hialoplasma e as organelas citoplasmáticas. É aquela região ali que fica entre a membrana e o núcleo celular. O núcleo, por sua vez, é aquela estrutura que controla as atividades, né? Como um poderoso chefão. É dali que saem todas as ordens para serem cumpridas lá no citoplasma, normalmente, tá? Próximo slide. Membrana plasmática, professora Brunella. Sim. Então, nós temos aí a membrana plasmática, né? Essa membrana que envolve externamente a célula. Ele é um envoltório, né? Por isso que ele envolve. É um envoltório celular presente em todos os tipos de célula. Elas são flexíveis e são fluidas. E ela possui uma permeabilidade seletiva, né? Então, o que é uma coisa permeável? É aquilo que deixa passar, não é isso? Mas aí nós temos a palavrinha em seguida, seletiva. Significa que essa membrana não deixa passar qualquer coisa. Ela vai selecionar a entrada e a saída de substâncias dentro da célula. E de que ela é feita, essa membrana? Qual é a composição dela? A composição dela é lipoproteica, né? Ou seja, ela é constituída por lipídios, né? Mais precisamente por fosfolipídios, uma associação aí do fósforo com lipídios, e proteínas. Então, você tem esse desenho aí que ele vai representar, né?
Essa camada que forma a membrana plasmática, ela é dupla, né? Então, você tem aí as duas camadas externas envolvidas por lipídios dentro dela. Duas camadas proteicas e essas estruturas verdes aí estão representando os lipídios. Não é isso, professora? Sim, sim. Próximo slide. Bem, essa membrana, ela permite, como vocês viram lá, a professora Brunella salientou, ela tem permeabilidade seletiva, então algumas coisas entram e outras coisas precisam sair. Entrada e saída de substância dá para a gente compreender que existe ali um processo de transporte, né? Esse transporte ele pode ser um transporte passivo ou um transporte ativo. A palavra passiva já nos induz a pensar que é um tipo de transporte em que não há gasto de energia. Normalmente, as substâncias que penetram ali, eles vão sempre a favor de um gradiente de concentração, tá? Obedece a uma tendência natural e que não há gasto de energia. A exemplo disso, nós podemos falar da difusão simples, da osmose, da difusão facilitada. Tá? Então, assim, no transporte passivo, o que é importante a gente lembrar é que não há gasto de energia. Tá? A célula não desprende energia. Chegou ali na membrana plasmática, houve um reconhecimento, né? Nós temos ali proteínas que é como se fossem localizadoras, né, de substâncias que poderiam permitir essa entrada, esse livre acesso. Então, ele permite a entrada ali sem que essa célula precise gastar energia. Só para fazer, vamos continuar nesse slide ainda, mas só para fazer um reforço aqui do transporte passivo, vou fazer outra comparação, né? Essa comparação não tem nada a ver com a célula, mas facilita a compreensão. Né? No caso da difusão simples aí. Como a professora Jerusca falou, é um transporte que acontece naturalmente, não exige, não há um gasto de energia. Então, vamos imaginar aqui que vocês têm um vidro de perfume e você esquece de fechar o seu vidro de perfume, ele fica aberto. Então, aquele aroma, naturalmente, ele sai de dentro do frasco e vai, né, perfumar o ambiente. Então, é uma comparação assim, que a substância saiu de dentro do frasco, naturalmente foi difundindo pelo espaço. Por isso o nome difusão. Nas nossas células acontece isso. Quando a célula necessita de uma substância, e ela vai ser transportada de maneira passiva, essa substância sai naturalmente de um local para o outro, sem gastar energia. Podemos para o próximo slide. Segue aí, Brunella. Vamos ver o próximo slide. O transporte ativo, ao contrário do passivo, né, é aquele que a célula irá realizar contra um gradiente de concentração e vai exigir, portanto, um gasto de energia. Tá? Ele ocorre do meio que tem menor concentração para o meio de maior concentração. A exemplo disso, nós temos a bomba de íons, né? Sódio e potássio, cálcio e magnésio, que são substâncias que estão no interior das nossas células e elas são transportadas de maneira que contraria a sua concentração. No lugar que tem menos, né, ele continua saindo. E é isso que é gastar energia. A professora Jerus gostaria de complementar esse transporte ativo? Não, isso mesmo, né? Lembrando sempre, ativo a gasto de energia. A célula vai desprender, ela precisa se esforçar para que essa substância consiga penetrar a membrana plasmática, tá? Gasto de energia. Ativo. Próximo slide. Bom, e aí nós temos ainda, eventualmente acontece um transporte de partículas maiores nessa célula, né? E aí, o que acontece? Quando essas partículas maiores, elas são incorporadas à membrana plasmática, ocorre um processo chamado de endocitose. E esse processo de endocitose, ele pode ser do tipo de fagocitose, pinocitose, que é quando? O que acontece na fagocitose? É o processo em que a célula ela vai englobar partículas sólidas. Isso ocorre frequentemente com as nossas células do sistema imunológico, né? E alguns tipos de seres procarióticos, que são protozoários,
do tipo membrana, tá? Então, quando a gente tem contato com alguns tipos de bactérias, por exemplo, o nosso sistema imune, ele vai primeiro para a linha de defesa lá. Qual é a finalidade dele? Se o nosso sistema de defesa, se o nosso sistema imune estiver forte o suficiente, a gente nem vai perceber que sofreu um ataque de micro-organismo, e aí esses macrófagos que estão lá constituindo o nosso sistema de defesa vai englobar essa partícula e destruí-la no processo de fagocitose. Isso se tudo estiver direitinho. Então, você fica livre desse micro-organismo sem nem perceber, tá? Isso no processo de partículas sólidas. Isso pode acontecer também com englobamento de partículas líquidas. E aí a gente vai ter um processo de endocitose chamado de pinocitose. Ou, às vezes, a célula precisa, ele não permitir que entre, mas precisa que saia substâncias do seu interior. E aí nós vamos ter um processo conhecido pelo nome de exocitose. Vai sair uma substância do interior da célula a partir da membrana plasmática. Acrescentar alguma coisa? Relembrando aí, Gerusca, em relação dos prefixos, né? Eu sempre reforço a questão do prefixo na biologia, que já te leva a entender o processo. Por exemplo, as duas palavras que apareceram aqui inicialmente, endocitose e exocitose. Endo quer dizer dentro. Então, é englobamento de partículas para dentro da célula, tá? Não importa se é pelo processo de partículas sólidas ou líquidas. Já a palavra exocitose é o exterior, né? Ele vai expulsar a substância da célula, vai para o lado externo. E aí as outras duas palavras também. Fagocitose. Fago é o ato da célula comer. Se você come, é algo sólido. Então, é englobamento de partículas sólidas. E a pinocitose, pino, é o ato da célula beber. Então, seria um englobamento de partículas líquidas. Só para reforçar. Próximo slide. E aí a gente chega no citoplasma, né? Aquela parte passou pela membrana, a gente chega no interior da célula e vamos lá, está no meio líquido lá, meio que líquido gelatinoso, digamos assim, né? Não tão líquido assim, meio gelatinoso. Essa substância ele vai preencher toda a área interna entre a membrana plasmática e o núcleo celular. É o que a gente chama de hialoplasma. É uma substância que preenche toda essa área. E imerso nesse hialoplasma, nós iremos ter os diversos organoides ali presentes, as organelas, os minúsculos órgãos que estão ali em funcionamento, permitindo que a célula consiga sobreviver. Eu costumo dizer que é um mini-organismo, né? Para a gente, o ser humano, qualquer ser vivo sobreviver, ele precisa do bom funcionamento dos seus órgãos. A célula é uma partícula mínima viva e que também precisa do funcionamento desses pequenos órgãos que nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Então, o conjunto do hialoplasma mais os organoides nós chamamos de citoplasma. É a região que está entre a membrana e o núcleo celular. Nós vamos ver a partir de agora cada uma dessas organelas, bem como suas funções. Próximo slide. Vou começar, professora Brunella. Então vamos lá, as organelas citoplasmáticas, os pequenos órgãos, não é isso? Vamos começar aí pela mitocôndria, que é uma organela responsável pela respiração da célula e pela produção de energia, o ATP, uma sigla para a palavra adenosina trifosfato, a molécula. Possuem um DNA próprio, ou seja, elas são originadas de mitocôndrias que já pré-existentes. As mitocôndrias são de origem materna. Então, é como se fosse uma usina de energia para a célula. É aqui na mitocôndria, né, que é produzida a energia que a célula precisa, além de fazer o processo da respiração celular. Complementar alguma coisa? Isso é interessante, hein? Todas as mitocôndrias são sempre de origem materna, tá bom? Próximo slide.
nós temos aí o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é responsável pelo transporte, distribuição e armazenamento de substâncias. É responsável ainda por várias outras funções dentro da célula, né? E assim, eles formam os canais que percorrem toda essa estrutura celular. Ele que vai levando determinadas substâncias de um local para o outro. É uma rede de canais. E aí ele percorre toda a região do citoplasma. Esse retículo ele pode ser liso ou rugoso, tá bom? Vamos ver o seguinte slide, o próximo slide. Brunella? Ok. Nós temos aí agora os ribossomos, né? Uma outra organela, que ela é constituída, ela é formada por duas subunidades. Vocês podem observar no desenho aí. E são de tamanhos diferentes. Elas são formadas por RNA ribossômicos e proteínas. E qual a função dos ribossomos? Sintetizar proteínas. Então, além das proteínas que nós consumimos na alimentação, as nossas células também produzem proteína, né? Faz parte da estrutura do corpo. E a organela responsável por essa produção são os ribossomos, né? Eles estão atuando na produção de proteínas. Você pode voltar ao slide anterior aqui, Gustavo? No slide anterior, nós temos aí o desenho do retículo endoplasmático. Podem observar que nós temos dois tipos de retículo aí, como a professora falou, o liso e o rugoso. Observem que, neste de cor rosa, que é o chamado rugoso, ele tem algumas aderências, algumas substâncias, alguns grãos, né, a gente chama de grânulos, aderidos a ele. Esses grânulos aí são os ribossomos. E eles estão aí exatamente, né, fabricando proteínas que ficam armazenadas aí para serem distribuídas no momento em que a célula necessita. Então, a principal diferença entre o retículo rugoso do liso é essa, que no rugoso existem ribossomos, essa organela responsável pela produção de proteínas, aderidos a ele. Vamos para o slide em que estávamos falando, dos ribossomos. Então tá aí, os ribossomos, organelas responsáveis pela síntese, pela produção de proteínas. Próxima organela aí, professora Jerusca. Complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense. O complexo de Golgi ela tem uma estrutura intrinsecamente ligada ao retículo endoplasmático, tanto ao liso quanto ao rugoso. Ele forma essas pilhazinhas aí, porque ele está muito relacionado a armazenamento de substâncias. Né? Lembra que a professora Brunella ela falou sobre os ribossomos estarem aderidos ao retículo endoplasmático. Ali haverá produção de substâncias que algumas delas ficarão armazenadas no meio celular. E o armazenamento dessas substâncias se dará aqui, no complexo golgiense, como se fosse uma dispensa, né? Você vai ao supermercado, você compra alimentos e você não vai usar tudo de vez. Alguns deles vocês vão guardar, né? No armário, numa dispensa, para ser utilizado a partir do momento que você vai necessitando. Mesma coisa acontece aqui. Há um armazenamento de substâncias. Além disso, no complexo golgiense, a síntese de carboidratos, ou seja, produção de carboidratos. Interessante lembrar também que o complexo golgiense ele é muito importante na formação do acrossomo dos espermatozoides. O acrossomo é uma parte que constitui o espermatozoide. É uma estrutura que fica lá na cabeça do espermatozoide e que é responsável por dar direcionamento, porque ali no acrossomo tem umas enzimas. Enzimas é um tipo específico de proteínas. Aí vamos fazer o link. Nós falamos do retículo endoplasmático rugoso, que tem aderido a si ribossomos, que a professora Brunella mencionou que é a organela responsável por produzir proteínas. Em seguida, eu falei que esse retículo ele tem uma ligação direta com o complexo golgiense. Então,
As proteínas também ficam ali armazenados, especificamente uma proteína do tipo enzima vai ser responsável por formar uma região do espermatozoide chamado de acrossomo. Quando ocorre o processo de fertilização, lembra quando o espermatozoide fertiliza o óvulo feminino? Esse espermatozoide ele precisa penetrar no óvulo. E como é que ele faz para romper aquela membrana do óvulo feminino? Ele precisa liberar enzimas, que é um tipo específico de proteína. Então, essas enzimas vão estar presentes exatamente ali naquela região da cabeça do espermatozoide chamada de acrossomo. Bom? E aí, o complexo golgiense ainda tem uma outra função, que é formar, sintetizar um outro tipo de organela que nós chamamos de lisossomos. Algum comentário sobre o complexo golgiense, professora Brunella? Não, tá ótimo. Vamos falar de lisossomos? Lisossomos, né? Mais uma vez aí, ó, prefixo lise quer dizer quebra. Então, lisossomo é uma organela constituída por bolsas membranosas que contém dezenas de tipos de enzimas digestivas, né? Um tipo de proteína responsável pela digestão de substâncias. Como exemplo, as nucleases, proteases. Qual a função do lisossomo? É realizar a digestão intracelular, ou seja, a digestão dentro da célula, né? Ocorrendo o processo de heterofagia e autofagia. Então, como essa célula é responsável pela digestão, ela também vai realizar aquele processo de transporte de substâncias, né? Ou vai eliminar ou vai incorporar essas substâncias. Como os lisossomos, no interior deles, está repleto de enzimas digestivas, então esse lisossomo, ao se aproximar de alguma substância, digamos, desejável ou não para a célula, ele vai lançar essas enzimas para digerir aquela substância. Se ela for necessária, essa substância passa para a célula, né? Por esses órgãos. Se não for necessária, ela é expulsa da célula. Mas o processo da digestão, né, da quebra da substância, quem realizou foi essa organela chamada lisossomos. Algum complemento, Jerusco? Podemos ir para o próximo slide. Podemos seguir. Podemos seguir. Temos ainda os peroxissomos. Peroxissomos, então, são organelas membranosas que contêm a enzima catalase. No nosso processo digestório, eventualmente, nós produzimos subprodutos que não são interessantes de ficar no nosso organismo. Por exemplo, quando a gente consome bebida alcoólica, há uma produção excessiva de uma substância chamada água oxigenada, tá? Isso a gente produz no nosso organismo e é uma substância que é tóxica para a célula. Então, ela precisa ser digerida e transformada em algo que seja não tóxico para o nosso corpo, né? Que seja algo que não nos prejudique. Então, os peroxissomos são organelas que têm essa função. Ela degrada, nesse exemplo aqui que nós estamos dando, a água oxigenada, que é um subproduto de substâncias que nós ingerimos. O que o peroxissomo vai fazer? Vai pegar essa H2O2, que é a água oxigenada, é a fórmula da água oxigenada, e a partir da enzima catalase, ela vai degradar essa substância, transformando em algo que não é prejudicial para o nosso corpo, que é a própria molécula da água e oxigênio. Próximo. E aí nós temos aí os plastos, que são organelas específicas de plantas e de algas. Ou seja, é um tipo de organoide que vai estar presente em organismos que realizam fotossíntese. Assim como a professora Brunella comentou lá nas mitocôndrias, que elas têm DNA próprio, aqui também nós vamos encontrar esse organoide característico de plantas e de algas fotossintetizantes
como um tipo de organoide que também apresenta DNA próprio. E aí, dentre os cloroplastos, nós vamos ter o cloroplasto, ele tem um pigmento verde, né? Que é exatamente necessário para a realização da fotossíntese, mas nós vamos ter também, além dos cloroplastos, outros tipos de plastos, né? Como o cromoplasto. Lembra de outro, professora Brunella, para comentar com eles? Tipos de plastos? Cloroplasto, amiloplasto. Isso. São vários tipos de plástico que são plastos, né, que vão estar presentes nessas substâncias, nesses organismos. Mas o mais interessante para a gente frisar aqui hoje são os cloroplastos, que são responsáveis por realizar a fotossíntese nesses organismos. Tá certo? Próximo. E nós temos aí também os vacúolos. Tá? Os vacúolos são aqueles organoides que são de armazenamento, ok? Armazenamento de substâncias úteis ao vegetal. Aqui a gente tem também um vacúolo, que ele é mais característico de vegetais. Mas nós vamos ter alguns pequenininhos também em outros tipos de seres vivos que não sejam vegetais, mas que não vão estar relacionados aqui com armazenamento de substâncias. Tá bom? Próximo. Quer comentar, professora Brunella? É só sobre o desenho mesmo, né? Esse desenho aí ele vai mostrar o volume que é ocupado, né, pelo vacúolo na lâmina anterior, né? Vai mostrar sobre o vacúolo o tamanho que ele ocupa na célula, cerca de 80%, né, de espaço ele ocupa dentro da célula vegetal. E aí nós temos os centríolos, que são organelas citoplasmáticas que estão relacionadas à orientação da divisão celular. Nós sabemos que os seres vivos, eles se dividem, né? Por mitose ou por meiose. E nesse processo de divisão celular, ele precisa de um orientador, né? Para fazer esse processo de divisão. E os centríolos entram nesse processo de orientar a divisão celular, mas não só isso. Nós temos também ele como responsável pela formação de cílios e flagelos em seres que utilizam essas estruturas na sua locomoção celular. Tá? Então, está relacionado com a divisão. Isso é bem característico dos centríolos, mas ele tem também a função de formar cílios ou flagelos nesses seres que utilizam essas estruturas para se locomover. Observando aqui que procariontes, fungos e plantas que possuem frutos não possuem centríolos. Podemos passar para o próximo. E aí, professora Brunella, vou deixar com você o núcleo. Então nós temos aí o núcleo da célula, né? O chefe, como a professora Jerusca falou. Ele coordena todas as atividades da célula. E é ele que importa, né, as características hereditárias. Eu costumo dizer que o núcleo, ele é uma parte extremamente importante da célula, né? Se você arrancar o núcleo de uma célula, ela deixaria de funcionar. Todo o comando, todo o controle está aí no núcleo, né? Além de armazenar, de portar as características hereditárias de um ser, né? Todas as características, o que aquele ser vai ser, ele fica registrado nesse material que fica dentro do núcleo, material genético. Próximo. Próximo slide. E vamos lá, Jerusalém, próximo slide. Os constituintes do núcleo, então. Nós temos a carioteca, que é aquela membrana porosa que envolve o núcleo. Lembra quando a gente estava falando lá da célula procariótica e da eucariótica? Diferença básica que a eucariótica apresentava a carioteca, separando o material genético do citoplasma. Então, é exatamente isso. A carioteca, essa membrana nuclear, ela tem essa função de separar o material genético do citoplasma. Dentro no interior dessa carioteca, nós vamos encontrar uma substância fluida, que é chamado de
nucleoplasma. Esse nucleoplasma, essa substância fluida, ela vai ocupar todo o interior do núcleo. E o material genético, que é todas as nossas informações estarão ali, né? O material genético, ele é constituído por DNA e proteínas do tipo estonas, ok? Toda a nossa informação está ali. Se a gente a estatura é alta, se é baixa, se você vai desenvolver alguma doença genética ao longo de sua vida, cor dos seus olhos, tipo de cabelo, todas as nossas informações estão ali naquele material genético. Tá? E o núcleo, que é a estrutura que está dentro do núcleo, que tem a função de produzir os ribossomos que nós vimos lá no citoplasma, tanto solto quanto aderido ao retículo endoplasmático. Próximo slide. E aí a gente tem as nossas referências, tá? Espero que tenha dado tempo e tenha sido algo que colabore com o aprendizado de vocês, tá? Que vocês busquem mais. Professora Brunella? Então, hoje nós acabamos de fazer uma aula aí sobre citologia, não é isso? O estudo da célula. Nós vimos as principais partes que formam a célula. Nós falamos a função de cada organela celular, né, para complementar esse assunto.